Bíblia resumida livro por livro, link na bio. Imagine um cenário onde todos são tratados com respeito e dignidade. Quando surgem problemas, todos se esforçam ao máximo para agir corretamente uns com os outros. Na Bíblia, essa maneira de se relacionar é chamada de justiça. Isso parece ótimo, mas como podemos sempre saber o que é correto para os outros? Bem, Jesus, como mestre judeu, ensinava que podemos aprender sobre justiça estudando a sabedoria de Deus presente nas Escrituras antigas, na Torá e nos profetas. Então, ao estudar coisas como as leis dadas por Deus a Israel no passado, Jesus ensinava que a sabedoria divina pode ser encontrada nessas leis se meditarmos nelas. As leis antigas podem realmente nos guiar em como agir corretamente uns com os outros hoje? Vamos observar como Jesus explica isso no Sermão da Montanha. Ele primeiro menciona o mandamento da Torá e, em seguida, revela a sabedoria de Deus por trás desse mandamento. Vamos começar. Ele começa com um tema muito sério: homicídio. Jesus diz: "E vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não matarás. Ele está citando os 10 mandamentos aqui. Mas eu lhes digo que todo aquele que se irar contra seu irmão será réu perante o tribunal. E quem chamar seu irmão de insensato será réu perante o Tribunal Supremo, e espere." Então Jesus está equiparando raiva e insultos a homicídio? Ele está chamando sua atenção, não é? Sim, mas claro que matar alguém é pior do que ficar com raiva ou insultar alguém. Com certeza, mas esse não é o ponto que ele está fazendo. Jesus está mostrando de forma provocativa como homicídio, raiva e abuso verbal são manifestações superficiais de algo muito mais profundo. O que seria? É sobre o quanto valorizamos, ou não, a existência de alguém. Como se o homicídio fosse a maneira mais extrema de dizer que a vida de alguém não importa. E também perder a paciência ou menosprezar alguém. Todas essas atitudes revelam uma postura de superioridade e desrespeito pela vida alheia. Isso causa danos significativos em nossos relacionamentos e comunidades e merece consequências sérias. Portanto, a sabedoria por trás deste mandamento vai muito além do simples homicídio. Para Jesus, trata-se de tratar todos como seres de grande valor. Jesus quer que entendamos que sempre que menosprezamos ou desvalorizamos outras pessoas, estamos falhando em tratá-las corretamente. Sua visão de justiça implica tratar cada indivíduo como uma imagem semelhante de Deus. O próximo ponto de ensino é sobre adultério. E vocês ouviram o que foi dito: não cometerás adultério. Novamente, citando os 10 mandamentos. Mas eu lhes digo que todo aquele que olha para uma mulher com desejo impuro, já cometeu adultério com ela em seu coração. Entendi. Então Jesus não está apenas falando sobre atração física por alguém. Ele está falando sobre olhar de maneira prolongada e desejosa, objetivando alguém, vendo apenas como um objeto de prazer. Quando fazemos isso, estamos desrespeitando a dignidade que Deus deu àquela pessoa, mesmo que não tenhamos agido fisicamente. Na verdade, isso é tão sério para Jesus que ele continua dizendo: "E se o seu olho direito faz você pecar, arranque-o e jogue-o fora." Jesus estava usando uma hipérbole para enfatizar. Quero dizer, ele está dizendo que o problema real está em nossos corações, não apenas em nossos olhos ou mãos. Mas ele está enfatizando quão alto são as apostas aqui. Ele certamente conseguiu chamar a atenção. É importante lembrar que Jesus foi criado nas Escrituras hebraicas, que apresentam o sexo como algo sagrado. Mas se o desejo sexual nos leva a desonrar a imagem de Deus nos outros ou em nós mesmos, ou se causa ruptura em nossos relacionamentos, então estamos nos prejudicando. E precisamos tomar medidas drásticas para lidar com isso. Bem, isso não fica mais fácil com o terceiro caso, sobre divórcio. Jesus diz: "E também foi dito, quem mandar sua esposa embora, dê-lhe uma certidão de divórcio. O que isso significa? Mandar sua esposa embora? Nos tempos de Jesus, apenas homens judeus podiam solicitar um divórcio. Esse desequilíbrio levou a muitos problemas. Mas o divórcio era permitido. Embora apenas uma lei na Torá tratasse desse assunto. E Jesus estava simplesmente citando essa lei. Dizia que se um homem iniciasse um divórcio, ele deveria fazê-lo corretamente e por uma causa legítima. E qual era a causa legítima? Bem,
isso era debatido intensamente na época de Jesus. De acordo com alguns estudiosos da Torá, o divórcio era permitido apenas em casos de adultério. Mas outros argumentavam que um homem poderia se divorciar de sua esposa por qualquer motivo, até mesmo insatisfação com o casamento. Então Jesus entra nesse debate específico. Se um homem pudesse se divorciar por qualquer motivo, isso poderia ser usado para abusar da esposa. Então, para proteger as mulheres, Jesus apoiava aqueles que limitavam o divórcio legítimo aos casos de adultério. Ele deixou isso claro ao dizer: "E eu digo que todo aquele que repudia sua esposa, exceto por motivo de imoralidade sexual, a faz cometer adultério." Certo. E o que significa fazê-la cometer adultério? Jesus está sendo provocativo novamente, dizendo que se um homem se divorcia de sua esposa por um motivo não legítimo, como estar cansado do casamento ou querer outra pessoa, a aliança do casamento ainda está intacta. Isso implica que qualquer novo casamento seria um ato de adultério. Jesus coloca a responsabilidade nos homens de sua cultura, porque são suas decisões egoístas que estão colocando as mulheres em situações vulneráveis. E podemos ver como isso poderia ser problemático em uma sociedade onde apenas os homens podiam iniciar um divórcio por qualquer motivo. Isso poderia perpetuar a opressão das mulheres em larga escala. Em seu contexto cultural, a afirmação de Jesus protegia e elevava a dignidade das mulheres como imagens de Deus. Mas e quanto a outras formas de quebra no casamento, como negligência ou abuso? Essas seriam razões legítimas para o divórcio? Essas são questões importantes que Jesus não aborda aqui. Ele estava focado em como o debate sobre a lei do divórcio na Torá estava sendo distorcido e mal utilizado pelos homens de seu tempo. Como eles estavam tratando as mulheres como objetos descartáveis, como se fosse algo trivial. Para Jesus, a aliança matrimonial é projetada para promover dependência mútua e respeito, de modo que ambos possam refletir a imagem de Deus juntos. E isso nos leva de volta ao ponto central desses três casos. Jesus está mostrando como a sabedoria de Deus nesses mandamentos se refere aos nossos desejos e motivações fundamentais, que influenciam como tratamos as pessoas. Alguém poderia seguir rigorosamente essas regras sobre homicídio, adultério e divórcio, mas ainda assim desrespeitar e objetificar pessoas de outras maneiras. Para Jesus, verdadeira justiça e sabedoria significa tratar cada ser humano como alguém de valor supremo. Se todos valorizássemos uns aos outros dessa forma, imagine que tipo de mundo poderíamos criar. E isso é exatamente o que Jesus tinha em mente. Seu anúncio sobre o reino de Deus aqui na Terra visava remodelar nossa forma de pensar.